Pastor Kleber, sem perca de tempo, você já pode bater outra palma para o Senhor, agradecendo a Deus pela vida do pastor Kleber. Não vamos perder tempo não, já são 4h10 e está todo mundo querendo ir embora, né? Glória a Deus. Alguém vai querer ir no banheiro? Fazer xixi? Hugo, Alisson? Tem um cafezinho lá. Pode ficar à vontade. Tem um cafezinho. Mas nós vamos ser práticos aqui, bem rápido. Eu fico vendo aqui a Renata falando. Só abrir um parênteses aqui. Nós, como cristão, nós não damos valor naquilo que nós temos. Não damos valor. Ontem, nós vamos ter agora última segunda-feira do mês de maio, lá na sede campestre, não sei se já chegou aqui, na sede campestre, na sede, uma palestra, com o Mike Budog. A Escola de Sabedoria, dia 26, R$50. O que a Renata falou aqui hoje, eu que trabalhei 38 anos, quase 39 no mercado, e a gente levava um nutricionista na Ipiranga, para ela falar, 1 hora, nós tínhamos que pagar um valor alto. Tinha que fazer inscrição. Ela veio aqui por amor, deixou a sua casa, sua filhinha de 6 meses, está aqui com o marido, está aqui, para dar para nós algo que ela nos ensinou. Agora, Hugo, só abrir um parênteses. Eu fazia exatamente isso que você fazia. Porque o café da manhã era bastante pão. Mas ela falou a verdade, cada um tem um organismo diferente. Eu continuo comendo a picanha. O médico falou, continua comendo. Evita a gordura. Comia muito arroz, muita massa. Descendente de italiano, para mim, que estou com 61 anos, me fez muito bem. De tudo aquilo, viajando, tudo o que a Renata falou aqui, no meu período de empresa, eu não fiz nada disso. Já cheguei ao ponto de ir trabalhar, nem tomar café, não almoçava direito, até o dia que eu desmaiei na cadeira, na Ipiranga, e eu tive uma gastrite aguda por falta de uma alimentação, de um critério. Nós somos homens que temos as nossas aflições, as nossas agitações. Igual ela falou, a gente é um pouco calado, vai falando por etapa. Isso é o jeito nosso, homem, de ser. Mas esses 6 últimos meses que eu estou fazendo isso, como está me fazendo bem? Está me fazendo bem, até porque a gente vai chegando a uma certa idade que as coisas vão se mudando, né? E a gente não se cuida. Hoje eu tenho um tempo para fazer uma academia, vou na academia, serve para nós homens que estão aqui, né? Fazer uma caminhada, né? Ter sua hora, porque nós precisamos disso. Nós temos família, nós somos pai, somos avô, então nós temos que nos cuidar. E uma palestra dessa não tem preço, porque foi baseado num contexto da palavra de Deus. E comer uma picanhazinha, Hugo, é bom, né, Alisson? Hoje mesmo eu comi uma picanha, caprichado, que eu fui na casa de um irmão, tirei a gordura. O médico falou, você vai comer? Come com salada. Não come a picanha com arroz, come a picanha com a salada, com a farofa. Cortei o refrigerante, eu tomava em média 2 litros de Coca-Cola por dia. Igual o Guilherme fazia ali, o mate-couro. Não, o mate-couro não faz mal, só vai no Guaraná. Aí falaram comigo, vai no Guaraná. Mas tudo com equilíbrio, como diz a palavra de Deus, com moderação, a gente chega lá. Não é verdade? A gente chega lá. Eu sempre falo aqui, pastor, a palestra do Léo tem sido muito abençoada, o irmão Gilson, né? Eu sempre falo, lá fora é 30 mil reais, 20 mil reais, uma palestra de uma irmã dessa, da sua, e de tantos outros irmãos que já palestraram aqui pra gente, né? Pode sentar, irmãos. Uma inscrição de 20 reais, pastor. Ainda vem poucos homens. Eles deixaram de receber. Estende sua mão para cá. Pai, nós abençoamos o teu filho. Te agradecemos, Pai, pela presença dele aqui. Muito obrigado, Senhor. Que ele continue sendo boca do Senhor nesse altar. Fala aos nossos corações, Senhor. E nos abençoa mais uma vez por intermédio da vida do pastor Kleber. Esse amigo, em nome de Jesus. Amém. Então, isso aqui depois você distribui um para cada um. Fica com isso tudo aqui, ó. Se precisar.
Você falou, eu fiz sábado passado, retrasado, nós fizemos um café com homens lá na sede. Não fiz inscrição. Falei, você está convidado para tomar um café com homens. E fechei com o rádio lá, mas a Simone, falei, vamos fazer um café para 150 pessoas. E falei, Deus, não quero mais de 150 não. Vamos ver o que os homens estão acontecendo. Mas foi bom que acabou chegando lá 282 homens. Se espremeu todo mundo lá no Salão Pérola e o café dividiu o pão no meio e acabou dando para todo mundo. Nós como homens, Deus está querendo usar homens. E no texto que eu queria meditar nessa tarde aqui, está lá em 2 Timóteo 2, se você puder abrir por gentileza, 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21. Luiz, eu não sei, eu aprendi com o pastor Jorge. Às vezes a gente fica preocupado com quantidade. Mas esse grupo que veio aqui é porque Deus tinha que falar para nós mesmos. Não é verdade? Não é, Guilherme? Tem que ser assim. Acho que a gente tem que entender o Evangelho, a palavra de Deus, desta maneira. Não é verdade? Então nós temos que ser simples, deixar o Espírito Santo de Deus agir e ficar tranquilo. O que diz a palavra de Deus? 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu diria que eu não preciso nem pregar. O final que a Renata fez desse texto, que ela leu em Provérbios, depois de Marcos, já me considero concluída essa pregação. Porque ela deu para nós, como homens, um alerta, um sinal. Ela, como mulher, trazendo para nós, homens, um sinal. E será que nós estamos, homens, preparados para tudo isso que a gente tem ouvido? Nós que somos homens e que temos andado aí no dia a dia e que tem acontecido muito no meio evangélico, tipo assim, a internet tem derrubado muitos homens. Passei um canal, vi uma mulher seminua, será que eu volto de novo ou se eu continuo? Será que nós estamos preparados? Será que nós somos um vaso de honra? Ela falou de alimentação, o que você tem colocado dentro de você? E a minha pergunta é o seguinte, nós como vaso, o que nós temos colocado dentro do nosso vaso? Dentro da nossa vida, dentro do nosso coração? Nós temos colocado o quê? A graça de Deus sobre a nossa vida? A bênção de Deus sobre a nossa vida? Será que nós somos homens convertidos de verdade? Ou nós somos homens convencidos de que nós temos que ir à igreja, nós temos que ir em mais uma reunião? Isso é que nós temos que entender na nossa vida. Será que nós temos feito um bom testemunho na nossa conversão? Será que nós somos homens preparados para estarmos em qualquer lugar e deixar um legado dizendo o que Deus está fazendo na sua vida? Será que é isso? Ontem, semana passada, uma pessoa chegou perto de mim na igreja e falou assim: pastor, fui num determinado local e lá fiquei conhecendo uma pessoa que trabalhou com o senhor na Ipiranga. Mas ela não sabia quem eu era e de onde era ela. E essa pessoa fez elogios e falou da sua pessoa. E eu fiquei pensando. E ela falou comigo assim: se ele tivesse falado o contrário do senhor, hein? E o senhor subindo no altar. A pessoa já veio com isso para mim. Será que nós, como homens, por onde nós temos andado, nós temos deixado o nosso testemunho? Ou nós temos levado esse vaso nosso, de qualquer jeito, de qualquer brincadeira, totalmente despreparado? Porque nós que estamos aqui, nós temos a marca de Cristo. E quem tem a marca de Cristo é um vencedor. Você que veio aqui nesse dia, que passou de manhã, se preparou para 60 e veio 20, amém. Glória a Deus. Não entristeça o seu coração.
Não fica aflito, deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Porque nós temos que entender o seguinte: será que nós estamos preparados? Será que nós temos vivido aquilo que nós pregamos? Será que o Kleber vive aquilo que ele prega? Será que o Kleber vem aqui, só aqui, e lá fora age de uma maneira diferente? Será que nós somos homens de uma personalidade dupla? Na empresa eu vou agir de uma forma, na minha casa eu vou agir de uma forma, até tripla. Na igreja eu estou agindo de outra forma. Na igreja todo mundo é bonitinho. Todo mundo vem arrumadinho, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E daquela porta para fora, o que você é? Será que nós somos homens que estamos preparados para enfrentar o dia a dia do que tem acontecido? Será que nós temos pregado isso, vivido isso? Será que nós temos sido homens de exemplo? Onde nós estivermos? Será que você é um homem pode ser um exemplo? Falar, olha para mim, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar isso? Será que nós estamos preparados para enfrentar a atualidade da vida de hoje? Onde as coisas têm acontecido de uma forma tão esdrúxula. Lá na igreja, não sei se vocês sabem, nós temos uma parte lá que é de pessoas que são apenadas, que são julgadas e que vai cumprir uma pena alternativa. A igreja tem esse processo de ajudar. Pois bem, tem uma pessoa lá, isso eu tomei conhecimento na sexta-feira, que chegou lá, que foi penalizado. Esse cara é um auditor fiscal da Receita Federal. Ele ganha R$22 mil por mês. Mas ele cometeu alguns deslizes. Foi na empresa, aí recebeu propina, está sendo julgado. Chegou lá, não é evangélico, mandaram ele para lá, e chegou lá e falou assim, não, eu sou despachante. Só que o pastor, me perdoa, caiu no peixe dele. E o cara, a esposa dele, ontem, foi na igreja e falou, eu quero falar com o pastor Jorge ou com o pastor Kleber, urgente. O pastor Jorge viajando, eu atendi. E eu fiquei com vergonha e estou com vergonha. Por isso que eu falo, será que nós somos homens preparados? Título de pastor, título de ministro de louvor, será que você é um homem preparado para subir no altar, para pegar uma guitarra, para fazer um louvor e dizer, eu sou um homem de Deus aqui, lá fora, onde eu estiver? O nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa ética, como que ela tem andado? Eu não sou o melhor dos homens, não sou o exemplo, mas eu tenho procurado andar na retidão com Deus. No Salmo 84, no versículo 11, diz o seguinte, que se você quiser ler, e você deixar na sua vida para você meditar, no Salmo 84, no versículo 11, diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Nós temos andado na retidão? Tem pessoas que nos enganam, que tentam nos passar para trás, mas nós temos que ser exemplo na nossa vida. Nós que somos homens, que somos de fato convertidos, e que Deus tem feito a graça dele sobre a nossa vida, nós temos que falar, Deus, eu quero andar em retidão com o Senhor. Temos um preço? Tem um preço. Tem um valor? Tem um valor. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de retidão. Tem que ser convertido de verdade. E não de aparência. Dizer que somos cristãos. Será que nós somos homens preparados para estar no dia de hoje, andando dentro da atualidade, falando, Deus, move a minha vida. Eu estou no Evangelho há 40 anos, não tão velho assim, mas de uma geração em que falava que ser cristão era pé chato, era sandália, era pobre, era tudo isso. Hoje nós evoluímos. Nós somos um povo inteligente, porque nós temos Jesus. Nós somos um povo que temos a sabedoria, porque nós temos Jesus.
E nós não sabemos usar, colocar em prática esse vaso que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Você tem deixado Deus moldar a sua vida como olheiro? Ou você tem sido resistente? Ou você quer ser como aquele vento forte, chuva, em que ele derruba um pé de manga, mas o bambuzal ele faz assim e volta. Porque o bambu, ele é flexível. Será que nós temos sido os homens flexíveis nas nossas atitudes? Eu acabei de ler um livro agora que chama-se O Pacificador. Esse livro é fantástico, eu esqueci o nome do autor, eu posso deixar para vocês. Será que nós temos sido pacificador ou homens que queremos criar tumulto? Queremos criar divisão? Queremos criar problemas? Não. Nós temos que ser pessoas convertidas, gratas ao Senhor e dizendo: Deus, Tu és maravilhoso. Nós temos que ser como Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era um homem preparado, destemido, mas ele tinha a graça de Deus sobre a vida dele. Assim tem que ser nós, homens que estamos aqui. Nós temos que ser preparados. Quando eu vou falar sobre homens, eu nem olho as cadeiras vazias, eu olho aquele que está aqui, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer encher você de um vaso novo, de uma restauração, de uma unção. Nós vamos chegar na nossa casa cada dia melhor, cada dia abençoado. Não é achar que você lá na sua casa, você é um homem, eu sou um machão. Não. Você tem que ser um homem de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na igreja, por onde você andar. Você tem que ser preparado. As oposições vão existir na nossa vida, tá? Em todo sentido da vida tem oposição. Você está demais na igreja? Você está indo demais no louvor? Mas o que é isso? Mas nós temos que estar cada vez mais próximo de Deus. Segundo ponto que nós podemos tirar desse texto que nós lemos, nós temos que ser homens de propósito firme. Homens determinados. Porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus, nós temos que ter um propósito. Deus usou Elias para exortar. Nós temos que usou Elias para exortar quem? Acabe, para mostrar a realidade de Deus de Israel. Nós temos que ser homens com propósito na nossa vida. Como nós temos administrado o nosso vaso, a nossa casa, a nossa vida. Com retidão, com dignidade, nós precisamos isso. Nós precisamos ter a boa fama, como está lá em Provérbios 15:30. Nós temos que andar uma vida olhando para Jesus com retidão. Temos que ser homens preparados. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas dores de barriga, tem hora que dá as nossas tristezas. Com vocês não acontece nada disso, só comigo. Tem hora que me dá vontade de ficar sozinho, ficar longe. Será que eu tenho alguém para falar? Será que eu não tenho alguém para falar? Vou falar com a minha esposa, não falo. Mas tem um Deus que pode todas as coisas. Tem um Jesus que nós possamos dizer: Deus, olha para mim, eu quero falar com o Senhor, me prepara como homem. Me prepara como homem para eu poder caminhar com dignidade onde o Senhor mandar. Nós precisamos disso, de ter essa dignidade, de saber olhar. Deus se agrada de homens com propósito diante dele. Nós temos que ter um propósito diante de Deus. Esse grupo que está aqui, vocês tiveram um propósito, uma determinação para estar aqui hoje, dia 10 de maio, sábado, nesse encontro de homens. Foi divulgado, foi dado o convite, foi falado. Ontem, lá na sede, estava tendo um curso lá toda sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Gestão administrativa, gestão financeira. Eu estou falando sobre gestão administrativa, pastor Ziel está falando sobre gestão financeira. O que a gente aprendeu? A gente está trocando ideia. De uma igreja que tem 30 mil membros. Quantas pessoas vocês acham que foram lá? 32 pessoas.
Aí a hora que sai, fala assim, não, mas o fulano devia... Não fala nada com fulano. Se você gostou, retorna na próxima sexta-feira. Divulgado, de graça, não tem um cobra. Quantas vezes eu fui no Minas Shopping, no Ouro Minas, quantas vezes eu fui no Ouro Minas, ouvi Joemil e Beth, para pagar R$350 uma palestra de 1h30 que a empresa pagava para nós. E nós ia lá e batia a palma para ele. Mas você de casa, você não tem valor. Mas Deus quer preparar você. E está dizendo para você nessa tarde, você é um vaso especial. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele quer nos dar a graça, Ele quer nos dar unção sobre a nossa vida. Terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto que a gente leu. O homem com mentalidade de servo. O homem com mentalidade de servir. De estar diante do Senhor. O servo que faz a vontade do Senhor. Está lá em Hebreus 10, versículos 5 a 9, você pode ler. O servo que está na vontade, o servo que está sempre disposto para servir. Não, vou servir o café, por quê? Não, vou ter que servir o pastor Ronaldo, por quê? Vou ter que servir o Luísa, por quê? O servo que está com o coração aberto. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Quando nós deixamos a luz de Cristo entrar no nosso coração, aqueles bichinhos que estão aí dentro, da amargura, do ódio, do rancor, da inveja, da prepotência, da arrogância, ele sai. E entra a graça, o amor, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre a vida de nossa. É isso que nós temos que ser homens preparados para os dias de hoje, desta maneira. Sou de uma geração em que a palavra tem valor. Hoje o nego fala assim, nem papel está tendo valor, aceita qualquer coisa. Eu não, eu sou de uma geração em que a palavra tem valor. Estava vindo para cá, e eu vi a 107, depois eu mudei para a CBN, aí tinha uma professora falando o seguinte, hoje a geração está preocupada com tablet, com iPod, iPad, iFui, faz qualquer coisa. Não é isso? Internet, está aqui tudo. É isso. Hoje é isso aqui. Aí o aluno chegou para a professora e falou assim, professora, como é que a laranja nasceu ali? Quem pôs ela ali? Ele não tem mais noção do que você tem que plantar uma semente, a árvore cresceu. Não, eu estou preocupado com o iPod. Aí o professor falou assim, o aluno vai fazer uma prova, ele não estuda mais não, ele vem aqui e pesquisa, vou no Google, tem a resposta. Eu quero fazer um cálculo, eu vou aqui, calculo, está aqui a resposta. Pronto, acabou. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos homens preparados, santos, de uma vida reta na presença dEle. É isso que Ele quer. Você que veio aqui hoje, eu vou falar com você, vai ficar marcado na sua vida, que Deus vai fazer algo sobrenatural a cada dia na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, porque você teve um propósito de vir aqui e ouvir a palavra de Deus. A palavra da Renata tinha que ser antes do almoço, do jantar, do almoço, para vocês comerem menos. Tinha que ter feito antes. Você acha que não me dá vontade? Esse que eu estou fazendo, Hugo, tem dia lá em... Rapaz, tem dia que eu chego lá em casa e falo, amanhã assim, eu estou com vontade de comer um espaguete. Ela falou assim, mas você vai sair fora? Então, me dá uma maçã. Faz a vitamina. Mas dá essa vontade. Mas Deus nos deu uma condição de nós sermos homens equilibrados. Nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 narizes, 2 olhos, uma boca. Para a gente ter equilíbrio, domínio próprio, como é os frutos do Espírito sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que ser homens preparados. Eu tenho ido nos jantares normalmente, participado, a pessoa tudo comendo. Eu como ali um pedaço de carne. Pastor, está na bênção, está na graça. Um doce, então, uma goiabada com queijo, docinho de leite geladinho. Quem que não gosta, gente? Mas você precisa ter disciplina. E Deus quer nos preparar
desta maneira. E nós precisamos ser homens para servir a Deus. Nós precisamos ser homens para servir a Deus. É necessário que Ele cresça e nós diminuímos. É preciso ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Clame a Deus que Ele vai te responder. Quantos momentos na minha vida eu falo: Deus, tem misericórdia, eu não estou preparado, eu não sei disso. Mas dobra o joelho e Deus vai falar conosco. Ele quer nos fazer um vaso de valor, um vaso de honra, homens com caráter, homens com dignidade, homens com sinceridade. Não precisa gritar. Lata vazia, ela faz barulho. Lata cheia, ela não faz barulho. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O seu vaso tem que estar cheio da graça de Deus, é da bondade, da misericórdia do Senhor. Tem situações que é difícil para nós, mas vamos apresentar a Deus que Ele vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Davi foi um homem que cometeu várias falhas. Pecou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque nós estamos olhando aqui a aparência de cada um, mas eu não sei o que está no coração de cada um. Você também não sabe o que está no meu, mas Deus está vendo. Jesus está olhando qual é a sua posição. Será que você veio aqui simplesmente fazer mais um? Ou você veio no temor de falar: Deus, fala comigo? Quarto ponto, nós precisamos ser homem de ação sem ambição. Olha um exemplo: Eliseu manda Naamã banhar-se no Rio Jordão por 7 vezes. E ele foi curado. Não foi curado? Naamã ofereceu uma recompensa pelo milagre. Eliseu falou: não, muito obrigado. Eu estou falando de você do amor de Deus. Mas teve alguém que foi atrás e falou: me dá aí. Como você tem andado no Evangelho? Você tem sido um homem preparado para falar do amor de Deus, ou você está buscando peita para você? Ontem eu recebi um e-mail. Eu tenho andado aí para algumas cidades, viajado. Recebi um e-mail ontem. O pastor Jorge me indicou para esse pastor para eu pregar lá sobre um congresso de homem e de empresário. Ele passou um e-mail para mim e falou: pastor, eu quero saber qual o seu valor da oferta. Qual o seu valor disso? Falei: meu irmão, que dia vai ser o seu congresso? Você paga pelo menos a minha passagem para eu ir e para voltar. E me dá comida, senão... Não, mas quanto que eu te pago? Não estou te falando isso. Eu vou aí, vou falar do amor de Deus, vou testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida para os homens e para os empresários da sua cidade. Quando você vive dele, ele supre tudo. E eu, desses 39 anos de empresa que eu trabalhei, Deus me abençoou, me preparou. Eu sirvo a Deus no Evangelho por amor, não por ganância, para buscar dinheiro. As consultorias que eu dou lá na igreja e que eu vou nas empresas, se eu fosse cobrar, estava bom demais. Atendo empresário todo dia, 2, 3, problema financeiro, problema administrativo, me ajuda, problema com a empresa, me leva na empresa, ora por nós, me ajuda. Faz assim, segue essa orientação, faz isso. 3, 4 meses depois, pastor, deu certo. Põe uma empresa, faz isso, sem querer nenhuma ambição, mas querer ajudar. Você está preparado para fazer isso? Ou você está preparado para buscar ambição, algo de valor para você? Nós temos que dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor me resgatou, o Senhor me deu graça, me deu unção, o Senhor tem abençoado a minha vida, a minha casa, e nunca tem faltado nada. E quanto mais você dá, que é um cumprimento da palavra de Deus, mais Deus abençoa você. E quinto ponto, o homem que tem a chamada de Deus. Você está preparado para os dias de hoje, para ter a chamada de Deus sobre a sua vida? Você é um homem de renúncia? Como a Renata falou aqui, você tem renunciado a algumas coisas que você tem visto
Isso é um chamado de Deus para a nossa vida como homem. Cara de santinho não interessa para Deus. Interessa um coração que você é. Deus quer homens com integridade, homens de caráter, homens que tenham hombridade, que pode falar assim: olha para mim como Paulo falou. Será que nós que estamos aqui, nós podemos falar isso? Dá um tiquinho de água ali, por favor. Será que nós podemos falar isso? Olha para mim. Isso é muito sério que nós estamos fazendo. Então nós precisamos ter esse chamado. Ser um homem de propósito, como eu falei, tem que ser homem chamado e vocacionado para as coisas de Deus. Nós precisamos estar nos preparando cada dia mais, porque os momentos vão ficando só difíceis. Obrigado. As coisas vão só complicando. Estamos vivendo um Brasil de aparência. Quem está no comércio, quem está nas empresas, estão sabendo. Nós estamos vivendo um Brasil de uma economia que ela está fadada. De uma inflação que está quase estourando. O Brasil vai viver 2 momentos. Se ganhar a Copa do Mundo, aí vai roubar mais ainda e a coisa vai continuar. Se a Copa do Mundo não for ganha, vocês vão ver o que vai acontecer. Ontem nós atendemos 2 empresários, eu e o pastor Jorge, já atendemos lá. Cara rico. Ele falou: pastor, eu estou com 22 apartamentos. Entre a região do Castelo, Buritis, Bandeirantes, e não estou conseguindo vender. O mercado deu uma parada. Ontem chegou outro e falou: pastor, meu comércio caiu 37%. Só se fala em Copa do Mundo. Você vai ter que conviver isso até passar julho. Só lá em agosto que você vai ver. Porque logo em seguida nós temos as eleições. Nós estamos vivendo assim. Nós temos que nos preparar para ser vaso de honra. Eu tenho falado para os pastores, quando eu tenho oportunidade. Eu trabalhei, eu me preparei, eu me planejei, eu aposentei. Fiz uma previdência, fiz todo o meu preparado de vida, com a graça de Deus. Porque hoje eu trabalhava na Ipiranga, tinha um salário assim, com tudo pago, carro, gasolina, água, luz, telefone, de repente, vai lá embaixo. Você vai receber do INSS um valor. E se eu não tivesse preparado? Se eu não tivesse me planejado, como é que seria a minha vida? Como é que eu estaria aqui hoje falando para vocês? E eu posso falar para vocês, sem medo de errar, sou um homem de sucesso, porque sempre dependi de Deus, andei na dependência de Deus e sou um homem feliz, como a Renata falou. Será que você é feliz? Será que você ri? Você dorme em paz? Você ronca? Será que você faz isso? Será que você é feliz ou você é aquele cara fechado? Você está travado? Deixa Deus agir na sua vida. Deixa a graça de Deus recair sobre você, que você vai ser uma pessoa feliz, cheio da graça e da unção de Deus. Moisés, ele teve 3 preparos, com 40, com 80 e com 120 anos. Primeiro dele, Deus tirou Moisés do Egito com 40 anos. E foi preparar Moisés. É como se Deus estivesse fazendo com nós hoje. Eu vou pegar vocês num sábado, o dia inteiro, e vou preparar vocês. Vou dar graça a vocês, vou dar uma direção para vocês. O Salmo 23 é muito claro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus quer nos dar direção, Ele quer nos dar o refrigério, Ele quer nos dar a paz, Ele quer nos dar a graça. Eu estou falando do Kleber, tá? Eu não sou um homem assim de muito passar a mão na cabeça de ninguém, não. Isso é meu feito de ser. Sou muito assim, olhar no olho, como meu pai falava: meu filho, você olha o homem a olho, o sim e o não tem 3 letras, mas sempre pautando na verdade, com a dignidade em cima da verdade. Você não precisa ser mal educado. Porque às vezes você pega uns homens, igual essa semana, teve um, pastor Ronaldo, cara de 45 anos, o cara falou comigo assim, uma palavra: eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou. Sai, some, vai embora.
O outro chegou na minha sala, eu estava lá. O senhor que é o pastor Kleber? Sim, sou eu. O senhor não me conhece? Eu também estou conhecendo o senhor aqui agora. O negócio é o seguinte: posso entrar? Eu falei, pode. Na sala, eu falei, o que esse cara está querendo? Estou casado há 30 e poucos anos, não tem relação com minha mulher, já tem tanto, minha filha assim, não sei de quê, perdi o emprego depois de 20, quase 30 anos. O negócio é o seguinte: eu decidi, vou suicidar. Aí eu levantei, falei com ele, suicida lá fora, por favor, porque aqui dentro da igreja vai dar problema para mim, pode ir. Aí ele olhou para mim assim, mas como assim? Você é maior, você tem 59 anos, a história você me contou, você decidiu, pode ir. A porta aberta, faz lá fora, porque se fizer aqui dentro vai dar problema da igreja. Ela falou assim, como assim? Eu falei, você quer conversar como dois homens? Você quer conversar como um pastor? Você quer conversar o quê? Rapaz, esse cara ficou 1h30 na sala, nós choramos, nós abraçamos, sabe, Deus quer fazer isso na nossa vida. Eu falei, chega na sua casa, faz assim, assim, assim com sua mulher, você me liga no outro dia, ligou, pastor, eu fiz, deu tudo certo, mas o negócio pegou fogo, tinha quase 1 ano. Eu falei, está vendo? Às vezes nós somos assim, nós somos homens que não sabemos abrir, falar o nosso coração. O Luiz conhece um que eu falei lá, ontem ele chegou para mim e falou, o que fez? O Luiz, não é verdade, Luiz? Mas as coisas, eu não posso falar aqui agora, mas é um negócio. Sabe quanto? Gente, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer nos preparar para nós sermos homens, tirar essa falsa aparência, entendeu? Mas ser pessoas com dignidade, com alegria, com felicidade. E assim Deus quer fazer. Deus fez com Moisés exatamente isso. Depois Deus levou Moisés para o deserto. Depois ele foi cuidar de ovelhas. E no fim recebe uma chamada do Senhor no Monte Sinai. E foi o que marcou a chamada de Moisés. Meu tempo está acabando. Nós vamos orar. Eu quero que Deus faça de cada um de nós aqui uma chamada e um marco na nossa vida. Fazer um vaso de honra. Que você possa sair daqui, desse encontro, renovado, restaurado, cheio da graça, da unção do Senhor. E eu quero encerrar lendo para vocês Isaías 58:11. Isaías 58:11. Que diz a palavra de Deus assim. Isaías 58:11. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam na sua vida. Fique em pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que nós possamos fazer algo. Qual louvor que nós podemos cantar? Uma música de adoração. Qual que nós vamos cantar? Aquela, então canta aquela. Pode também. Pode, uma música de adoração. Quem sabe Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. Você, homem que está aqui, dependa de Deus. Peça a presença de Deus na sua vida. Porque a presença de Deus na nossa vida traz para nós alegria, traz para nós segurança, traz para nós direção. O barco não vai afundar quando Jesus está na direção da nossa vida. E a minha oração é que vocês sejam homens preparados, vasos de honra, para dizer, Deus, como é bom servir o Senhor. Vamos aí em adoração então. Decididamente, resolutamente, ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém.
Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais da morte se aproximava. Ele estava só, ele estava só, porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu. E foi por amor, foi por amor. Os cravos ele escolheu. A minha culpa ele quis levar. Pagou o preço que era meu. Foi por amor, foi só por amor. Oh Senhor, oh, oh, oh. Aleluia. Feche os teus olhos, declare conosco. Decididamente, resolutamente, ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais a morte se aproximava. Ele estava só, ele estava só, porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu. E foi por amor, foi por amor. Por você, os cravos ele escolheu. A minha culpa ele quis levar. Pagou o preço que era meu. Foi por amor, foi por amor, foi só por amor. Jamais, jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz, por mim e por você. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Declare. Os cravos ele escolheu. A minha culpa ele quis levar. Pagou o preço que era meu. Foi por amor.
só por amor que ele se deu. Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Pai, prepara a nossa vida, nós sejamos homens, ó Deus, tementes ao Senhor, andando em obediência à tua palavra. Abençoa a nossa família, nossa casa, nossos empreendimentos, nossos negócios, que por onde nós andarmos, que nós possamos exalar o perfume de Cristo, que nós sejamos, ó Deus, testemunha viva do Senhor, que nós possamos ter a boa fama, ser homens corretos, dignos de estar na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa reunião, obrigado por esse evento, obrigado pela vida do irmão Luiz, obrigado pela vida do pastor Ronaldo Luiz e de todos aqui desta missão que tem sido bênção. Que o Senhor continue abençoando a todos, o louvor, a todos que participaram. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pastor Cleber, muito obrigado. Em nome de Jesus. Queridos.